A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos começar essa manhã? Veja, se você se deixa levar, se você começa a entrar na circunstância e começa a questionar Deus, questionar outros, achar que é pessoal, isso vai atrapalhar a sua habilidade de ter influência no Senhor. E aí, de repente, você começa a ser enganado apenas indo à igreja ao invés de ser a igreja. E aí você até está no lugar certo, cantando as coisas certas, mas vivendo a partir de algo errado. Entendem o que eu digo? Então a única razão para nos reunirmos hoje, e eu sei, o seu pastor ensina muitas vezes, ele traz muitas séries de ensinos, eu sei, você aprende, se afia, você cresce nisso, mas a razão número 1 para sermos a igreja é podermos andar na luz, como ele está na luz, ok? É por isso que a Bíblia diz no final de muitos livros, em todas as coisas com ações de graças. Com ações de graças, ele reforça essa expressão antes de várias passagens, porque quando você perde as ações de graças, você só olha para si mesmo e toma tudo como pessoal. E você pesa mais como aquilo te afeta pessoalmente do que como ele deve brilhar através da sua vida. Vocês estão comigo hoje? Isso é muito, muito importante. Tem algo realmente no meu coração, e eu me sinto inclinado a falar sobre isso. Eu não sei por que exatamente, mas muita gente encontra a sua identidade no ontem. Por alguma razão, as pessoas pensam que é pela forma como elas crescem, elas quase entesouram isso, é precioso para elas. E veja, eu não estou desvalorizando ou desonrando o passado, a história das pessoas, mas veja, se o seu passado não foi edificante, se você não consegue encontrar ligação entre a sua história e a redenção em Jesus, então provavelmente não é a história a qual você deva se ligar. Não dá para dizer aos 45 anos, irmão, eu ouço o que você está dizendo, mas você não sabe o que eu passei quando eu estava crescendo. Rapaz, você tem 45 anos, para. Só para. Por favor, eu não estou sendo insensível. Sabe, tem um monte de coisa da minha juventude que eu queria ter mudado. Tanta coisa, eu não queria que meu pai estivesse bêbado o tempo todo. Não queria que minha mãe tivesse morrido cedo, que ela tivesse ficado doente. Tem tanta coisa que eu queria mudar. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o que Cristo é em mim nesse momento, enquanto eu estou aqui parado na sua frente nessa plataforma? Temos que parar, pare de deixar as coisas importarem mais do que aquilo que mais importa. Eu disse a uma garota essa manhã, eu peguei ela pelo braço e eu disse, sabe, querida, você nunca vai conseguir se encontrar a não ser que seja nele. A sua identidade é apenas verdadeiramente reconhecida em e através de Cristo Jesus. Você não consegue se encontrar através de pessoas, não consegue se encontrar através do ministério do qual você faz parte. Você se encontra através dele e aí você faz parte de um ministério. A razão para haver tanta reverberação, ruído, sabe, em ministérios e em relacionamento com pessoas é porque estamos tentando nos encontrar uns nos outros. Isso é um engano, é uma cilada, não conseguimos nos encontrar um no outro. Não dá! Você se encontra através dele, você encontra o porquê da sua vida através de Jesus Cristo. Você entende por que está vivo, você entende quem você é, e talvez pela primeira vez na sua vida passa a ter um senso de segurança, e entende que não é nem vaidade nem orgulho, é só verdade e conhecer. E aí você percebe que a sua vida vale o sangue dele, a sua vida vale o Espírito dele vivendo dentro de você, porque ele disse que era assim. Ele é que sabe quem é você quando ele está dentro de você e te cercando, e ele acredita que valeu a pena pagar por isso. E você só pode apenas se encontrar, verdadeiramente se encontrar, em e através dele. Sabe, para mim é algo trágico quando eu olho para a Bíblia e diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Não é impressionante o quanto podemos nos distanciar dele, o quão perversa a sociedade se tornou? E veja, nada que foi criado a não ser através dele. E aí ele veio para os seus e os seus não o receberam. A própria verdade andou pelas ruas e falou, e disseram que não era verdade. Isso me deixa impressionado. Tem tanta coisa que dita a nossa vida e decide a nossa vida até a gente vir a conhecer Jesus. Por favor, não só incorpore ele em sua vida, não faça dele apenas o perdão pelos seus pecados, o seu salvador que sofreu, ou o novo cálculo de rota para o seu destino.
Faça dele a sua identidade, a sua verdade, a sua razão de existir, a segurança e a força da sua vida. Aqui está a verdade do que eu estou dizendo, já fazem 2 noites que eu prego isso. Sabe, no Evangelho, e isso não é negação, não é porque eu me sinto espiritual demais, isso é apenas falar a verdade. Na cruz e em Cristo, uma vez que eu sou salvo, e Deus derramou o seu amor sobre mim através do Filho crucificado de Deus, me encheu do mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Há uma plenitude nisso, uma completude nisso. Uau, eu tenho que me segurar quando eu fico falando dessas coisas, mas eu consigo. Ninguém hoje, ninguém me deve nada, eu não me acordo, para que você faça algo legal para mim. Vê, isso já define o meu dia. Tipo, você não me faz tropeçar, você não consegue me parar, você não consegue me fazer reduzir a marcha, você só pode entrar no trem e curtir, baby. O máximo que você consegue é me animar, mas você não consegue me fazer reduzir em nada. Não tem essa de ele disse, ela disse, eles fizeram, eu não consigo acreditar, olha só o que aconteceu. Eu acordei por uma razão esta manhã. Ser mais como ele. Eu acordei para amar, não para ser amado, porque eu já sou tão amado. Se eu acordo para ser amado, alguém pode fracassar em me amar. E aí eu te deixo ser a minha razão para ser o que quer que eu seja e eu posso não estar sendo livre. E aí eu deixo uma pessoa decidir quem eu sou e como eu sou e o nome dela não é Jesus. Isso é idolatria, isso é engano. Minha liberdade está nele, cantamos que somos livres, cantamos livres. Liberdade é ser livre de si mesmo. Liberdade é ser livre de tentar se encontrar em qualquer outra pessoa. Isto não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. É tanta insegurança, são tantos muros falsos e essas coisas. É só relacionamento, uma superfície rasa, algo para te enganar. Sabe, seria ótimo todos morrermos e sermos apenas crentes. E crer que valemos o sangue de Jesus, que ninguém nos deve nada e que não devemos a ninguém nada a não ser amor. Então vamos trazer isso à tona, um novo dia, nova misericórdia, nova graça. Uhul! E aí isso derrota o seu modo de sobrevivência, derrota o seu vou orar para conseguir. Ei, se a única revelação que nós temos é de que estamos em Cristo para Ele tornar o nosso dia melhor, estamos bem enganados. Se tudo que o pregador está dizendo é que estamos nisso pelo que Deus pode fazer para nós, já perdemos o ponto. Estamos nisso para que Ele nos faça ser mais como Ele. Para que sejamos mais influentes, multiplicando quem Ele é através das nossas vidas. Para que ao estarmos diante dEle seja o fruto aquilo que permanece. Não estamos tentando conseguir, pessoal. Nós já vencemos. Nós somos perdoados de qualquer coisa que já tivermos feito. Ele me vê através do sangue de Jesus limpo, santo e puro, sem mácula e acima de qualquer reprovação, Colossenses 1 diz. E sabe, eu acredito nisso. Eu acredito mesmo que eu acordei essa manhã sem mácula. Ele tirou o véu e agora eu tenho acesso a Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu não tenho mais vergonha de encará-lo, não tenho medo de crer que Ele me ama, Ele me lavou com o seu sangue enquanto eu ainda era pecador. Ele enviou o seu Filho. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que hoje eu vestisse vestes de justiça. Eu não vou perder isso, ei, não perca isso. Eu não preciso que você diga nada de bom para mim, o meu dia já está definido. Você entende? Então, se você me encoraja muito bem, se você diz obrigado, está ótimo, mas se você não faz isso, não muda nada para mim. Você entende o que eu digo? Sabe, eu já vi tanta gente cantando que é livre e deixando outras coisas importarem. Tanta gente presa na religião e de repente o que alguém falou ou postou está comendo a pessoa viva. E aí você posta de volta e aí a coisa fica pior. 2 dias depois está tão zoado que você não sabe mais se vai ou volta. Isso é engano. Não seja pego nesta coisa. Seja vencido pela verdade do Evangelho, que diz que Deus fez os homens por uma razão e apenas por esta razão, para serem encontrados na imagem dele. Essa imagem se perdeu pelo pecado, então Jesus cuidou do problema para pôr a verdade de volta dentro do homem, a imagem de Deus. Não tente tentar me convencer de que não podemos andar em amor. Não tente me convencer de que não posso ter misericórdia. Não tente me convencer de que não posso andar em paz. Você não vai conseguir. Isso é bíblico. O Espírito dele está em mim para me capacitar a viver aquilo pelo que ele pagou. E eu vou correr atrás disso. Hoje ele foi gracioso e me deu um microfone, então eu vou te animar e perguntar por que você não vem comigo.
Tem um mundo inteiro lá fora que não precisa de igreja, precisa do amor de Deus. Nós somos a igreja, o culto não é a igreja. Um culto não é a igreja. Cultos são divertidos, eu amo, a unção coletiva é maravilhosa, eu olho ao redor, eu vejo jovens, eu sou muito abençoado em cultos, é maravilhoso. Eu amo cultos, mas culto não é igreja. Nós somos. Eu estou olhando para ela. Eu estou olhando para a igreja. Não é? São pessoas que têm empregos, que interagem, que dão as mãos, que têm influência, que passam por pessoas que são frentistas, que trabalham em supermercados. Pessoas cheias de vida, cheias de amor, que não tem nenhum melindre, nenhuma linha que não possa ser cruzada porque foram apagadas pelo Evangelho. E aí, de repente, ninguém te deve nada e você está vivo e feliz por estar vivo, e aí você ama. E agora não importa mais quem é quem, o que ele disse, o que ela disse, eu não sei, eu não gostei do jeito que ele me olhou, eu não acredito que ele estacionou no lugar que eu ia estacionar. Você passa a não saber mais como ser desse jeito? Você não acorda mais para isso? Você não acorda mais para ter favor? Você já tem tanto favor que é ridículo. Você tem tanta bênção que você percebe, oh meu Deus, eu tenho que colocar isso em algum lugar e se alegra. Você é perdoado de todas as coisas que você já fez. Pelo sangue de Jesus que está falando coisas melhores. Rapaz, como eu queria que entendêssemos e vestíssemos isso, crendo que somos limpos, e aí a falta de perdão não é nem uma possibilidade. Você não precisa tentar perdoar, você não sabe como não perdoar porque você foi perdoado de tudo que você já fez. Eu perguntei a Deus por que as pessoas lutam com a falta de perdão, por que elas odeiam, por que estão iradas, por que pessoas que vêm à igreja agem assim? Não são rendidas, não morreram para si mesmas, estão nisso pelo que Deus pode fazer por elas. E não experimentaram a glória de serem perdoadas. Então não se tornaram perdão. É bem direto, não é? Essa história de passado que eu comecei falando. Sabia que tem gente vivendo do passado e vindo para a igreja? Gente deixando o que aconteceu lá atrás importar agora. Isso é uma tragédia, não deixe acontecer. Até algo que você fez, lembrando de algo que você fez. Tendo um flashback, ter flashbacks não significa que você tem problema. Se você acreditar no flashback, tem um problema. Tenta me dar um flashback? Eu vou entrar na ação de graças e louvor aqui no meu carro, segurando o volante. Vem me dar um flashback de anos atrás, de algo que eu fiz no passado que não deveria? Quando o flashback vem, eu não preciso de oração, ministério de libertação, a gente perde tempo demais. Ministrando impressões, sentimentos, emoções, memórias, por que a gente só não anda na verdade? Por que não temos apenas uma consciência limpa diante de Deus? E se o diabo vem com blá blá blá, por que você não apenas diz: Pai, eu te agradeço pelo dia que você me lavou e me limpou completamente? Pai, eu sei que um dia eu estive perdido, mas sabe, faz 8 anos que eu fui encontrado e nada pode parar esse trem, ele vem com tudo, glória a Deus. E eu amo a forma como você me vê todo dia e me limpa e me mantém limpo. Na misericórdia do Deus Todo-Poderoso, eu me alegro muito por ser seu filho. E o demôniozinho que estava sussurrando... Ei, essa é a coisa número 1 que acontece com as pessoas. São pressões, são memórias e sonhos ruins. Uma coisa que você fica tentando esquecer e acha que se não conseguir esquecer não será livre. Você só é livre quando para de acreditar nisso. Você não precisa esquecer. Só para de acreditar. E se só o que Satanás sabe fazer é dizer onde você esteve, o que você fez e que não sabe quem é, então já era. Você dirigindo para o trabalho, faz 1 ano que você não vai naquele lugar e de repente você tem um flashback daquele lugar e aí você vive de novo aquela coisa numa visão. Você não precisa de imposição de mãos, apenas se alegre porque aquele não é mais você. Se o melhor que o diabo pode fazer é te fazer lembrar, então isso não tem lugar no seu coração, isso mudou, você mudou sua vida. Você não precisa de oração, não precisa de ministério, não tem pecado escondido na sua vida, essa coisa não está mais aí, está fora, está querendo entrar. Você não está à venda, pare de se vender. Eu quero te provocar essa manhã para viver na verdade, quero te provocar para viver em fé. A gente é meio preso em ministério, achamos que precisamos de oração para... qualquer machucado, sentimentos, emoções, você não precisa de oração, precisa de verdade. A oração tem lugar na igreja, mas é mais para andar em autoridade e mudar as coisas no mundo. Não para te fazer se sentir melhor.
Me mostra uma passagem que diga que oração é para você se sentir melhor. Preciso de oração, ora por mim. Eu não estou sendo cínico ou crítico aqui. Tem gente que vem, preciso de oração, ora por mim. Oração pelo quê? Eu não sei, tem alguma coisa errada, me sinto meio bloqueado, sabe? Só ora para eu me sentir melhor. Ok. Se eu orar para você se sentir bem, você vai continuar acreditando que está tão bem quanto se sente. Os sentimentos vão governar a sua vida e vai continuar assim até o fim do cristianismo. Eu não vou orar por você por isso, nem me peça. Eu vou te olhar com gentileza, eu vou sorrir, eu vou ter compaixão, eu não vou ficar com raiva, eu não vou te tratar mal, só vou dizer, querido, você não precisa de oração. Você tem a verdade, por que não levanta as mãos comigo e agradece a Jesus pelo que é? Porque você é sim livre, nada pode te impedir, porque Ele te libertou do poder das trevas. Por que você não para de acreditar que tem um demônio escondido? E por que você não levanta as mãos e agradece por ser filho do Deus vivo e permite que o Espírito Santo te tome por inteiro? Eu já vi demais, eu pastoreei por um tempo, sou salvo há 25 anos, eu já conheci muita gente tão louca quanto eu. Você diz, você não tem juízo, talvez eu não tenha o seu? Sabe, eu cansei de viver por sentimentos que não edificam. Cansei de dar tempo a sentimentos que não produzem vida e não manifestam Jesus. Como assim eu me acordar e achar que Deus está bem longe e eu deitado na cama, Jesus? Ele está tão perto quanto a menção do nome dele, ele nunca me deixa, nunca me abandona, a Bíblia diz isso. Então se eu acho que ele está longe, eu não preciso ligar para um amigo e dizer, ora por mim, eu preciso de um momento, eu preciso de um encontro, eu preciso de um toque. Não, você precisa crer. Os sinais seguem os que creem. Crer no quê? Que ele está aí ao seu lado, que ele não foi embora porque você fez uma coisa errada, que você não abriu uma porta pela qual ele escapou e fugiu. Levante as mãos e agradeça a ele porque ele te ama, adore a ele, desfrute dessa vida que ele te deu, certo? Quando você chegar no banheiro, você já vai estar no mover do Espírito. Não precisa orar. O inimigo faz isso o tempo todo. Vê pessoas crescendo e chama um demôniozinho, ei! E o demôniozinho vai para perto de você. E muitos cristãos ficam... Sério? Achei que isso tinha acabado. Por que eu ainda estou pensando nisso? Não acredito que eu estou sentindo isso. E aí acham que precisam de oração? Deprimidos por causa de algo que pensaram. Eu quero que soe bobo mesmo para você não fazer mais. Não seria maravilhoso? Se ele chega e você só... Pai, eu te agradeço tanto. E você começa a ter comunhão e tem tanta certeza da verdade. E aquela coisinha entra em pânico pela presença de Deus. E corre de volta para o mestre. Chefe, eu já contei tudo o que você me disse, chefe. Bom, você pegou ele, não é? Não, chefe, você não entende. Chefe, quando eu disse o que você me disse, ele começou a adorar a Deus. Seu tolo! Você não deve ter dito o que eu disse. Quando você fala o que eu disse para cristãos, eles ficam deprimidos, tristes e pedem oração. Esse não, chefe. Chefe, eu acho que esse aí é crente. O seu passado não tem nada a ver com o seu presente e as coisas que virão. De fato, eu posso te mostrar isso na Bíblia. Teu passado pode ser sim um problema, se você não deixá-lo morrer como ele deve. O seu passado pode de fato te impedir de receber o amor de Deus. Embora Deus te ame, Paulo disse nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele disse vida, morte, principados, potestades, coisas criadas, e ele diz coisas do presente ou do porvir. A única coisa que não está nessa lista inteira é o passado. Porque ele espera que você já entenda que o passado passou. O que significa que o passado pode te impedir de receber o amor de Deus. Não é interessante?
O sangue de Jesus é tão fenomenal. Você já leu em Gênesis, onde Sara e Abraão tiveram uma ideia? Sara vem com a ideia, sabe, Deus está retendo um filho de nós, ainda não tivemos esse filho. Sabe, cara, a gente é muito velho, sabe, eu acho que não vai acontecer. O que eu acho é que Deus quer que você vá até Agar. E eu não acho que Abraão disse, eu tenho que orar e jejuar sobre isto. Abraão deve ter dito, você quer que eu vá ali com Agar? É sério? Tá me dando permissão? Ela diz, eu acho que sim. Agar! Provavelmente foi assim. Então Abraão vai até Agar. Agar concebe e Sara despreza Agar. Você conhece essa história? E então, ele tenta apresentar Agar e Ismael diante do Senhor, e o Senhor diz, não, ele é filho da sua carne. Ele não será o filho da promessa. Será Isaac? Vocês conhecem essa história? Vá bem rápido comigo para Romanos 4. Verso 16, portanto é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Está falando de fé, maravilhoso. Como está escrito, eu te fiz pai de muitas nações diante de Deus em quem creu. Veja isto, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Certamente se referindo ao útero de Sara, que já estava bem velho e ainda assim teve um filho, certo? O qual, veja, isso é Abraão, é o testemunho de Abraão, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Agora veja isto, este é o testemunho de Abraão, e não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Veja, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir, e assim isso lhe foi imputado como justiça. Será que ele está falando do mesmo Abraão? Porque o Abraão sobre o qual eu li, comprometeu e questionou o plano, e foi a outra mulher para ter um filho, pensando, talvez este seja o caminho. E parece sim que ele titubeou e desistiu da esperança e seguiu Sara, assim como Adão deu ouvidos a Eva. Para mim parece a mesma coisa. Eu não tenho certeza se ele está escrevendo sobre o mesmo Abraão. Porque quando eu olho para a história de Abraão, ele vacilou, ele considerou outras coisas, ele não manteve seus olhos em Deus. Vamos, eu estou vendo como vocês estão desconfortáveis aí. A garota lê a sua Bíblia e diz, ai, que legal, vou fazer um quadro. Mas quando eu leio esse Abraão aqui dessa passagem, eu não vejo o Abraão de Gênesis. Por quê? Porque isto foi escrito depois do sangue de Jesus Cristo. E em algum lugar Abraão disse, eu acho, lá por Gênesis 17, ok, eu entendo, eu estou dentro. E ele não olhou para trás. E o céu inteiro se lembra, foi a fé dele, não foi Agar. E todo o céu se lembra, este é um homem que não vacilou, que não abriu mão. E aqui está o testemunho de Abraão através do sangue, e se Abraão tivesse vivido o resto da sua vida sem confiança, inseguro, condenado pelo seu vacilo, ele teria perdido o testemunho que foi escrito através do sangue. Tudo que eu sei é que quando eu leio sobre Sara em Gênesis 18, sabe o que ela fez? Ela teve um dia bem difícil. Um dia bem difícil. Deus veio em pessoa. Veio àquela tenda. Eles prepararam uma refeição e se assentaram com o Senhor. E o Senhor disse, num tempo determinado eu vou visitar Sara e ela terá um filho. Sara está ouvindo por trás da tenda e rachando o bico, duvidando.
Eu, velho assim, ainda vou ter um filho? Eu acho que não. Esse tempo todo, ainda mais do jeito que Abraão tá, eu acho que não vai acontecer, não vai. E o Senhor disse, por que foi que Sara riu? E adivinha o que Sara disse? Ela, eu não ri não. Ah, riu sim. Em um momento específico do tempo, na presença do Senhor, Sara mentiu e Sara riu. Não foi um dia bom, não. E sabe onde você acha a senhora Sara na Bíblia depois? Na lista dos heróis da fé. Aquela que pela fé recebeu força para conceber. E ela é uma testemunha que nos é apresentada para seguirmos. Mas não é a Sara sobre a qual eu li em Gênesis. Eu li sobre uma Sara que riu, debochou de Deus e mentiu quando ele disse por que você riu. Em algum lugar do caminho, Sara deve ter dito, eu não deveria ter rido. E certamente não deveria ter mentido. Eu preciso confiar em ti porque tu és Deus. E aí, de repente, através do sangue, tudo que se lembra sobre Sara é que pela fé ela recebeu força para conceber. Por todos os tempos, o testemunho dela é ter mantido os olhos no Senhor. Abraão, por todos os tempos, o testemunho dele é ter mantido os olhos no Senhor. Pode não ter sido a história natural, podem não ter sido os fatos da sua vida, mas o seu coração se arrependeu e mudou. E quando você se arrepende e muda, Deus te julga por onde você está, não por onde você esteve. E você nunca vai responder por onde esteve, você vai responder por onde você está. Você entendeu? Então não fique aí sentado, deixando o seu passado ter uma voz mais alta do que a voz do sangue de Jesus que fala coisas melhores. Não fique com essa história para si mesmo de, sabe, irmão, eu vejo você aí, vejo sua paixão pregando, mas sabe, você não anda nos meus sapatos, você não sabe como tem sido para mim. Não faça isso consigo mesmo, não se roube da verdade pela qual você pode andar e viver. Seja um crente hoje. Seja um crente, não apenas um frequentador de igreja. Não apenas venha para esta igreja, porque você ama e gosta do pastor Bob e olha que ele é bem fácil de se gostar. Seja você um crente. E você será parte de um exército de pessoas que creem e que já negaram a si mesmas, que não amam a própria vida em face da morte, que tomaram a sua própria cruz e estão seguindo a Jesus. Você será parte disso hoje? Porque é isso que vai permanecer por todos os tempos, com um testemunho que leva glória ao nome dele. Não se trata de como estamos passando por uma crise, não é sobre como o dinheiro apareceu quando não tinha nada. É sobre como o amamos quando tudo ao nosso redor diz para não amarmos. É sobre como mantemos o coração de Deus no meio de uma geração perversa, pervertida e em trevas. É sobre como andamos na luz, como Ele está na luz, e então crescemos e prosseguimos em crescer nas boas obras. É sobre como continuamos até o fim e corremos a nossa carreira de forma correta. Tá todo mundo bem aí? Eu me animo. Eu tô animado. Eu só tô me acalmando o suficiente para falar. Mas, rapaz, eu tô animado. Vocês entendem a liberdade sobre a qual estou falando? Você poder acordar e estar completamente seguro, sem nenhuma baixa estima, nenhuma insegurança, nenhum medo dos homens, e sem essa de ele disse ou ela disse. Isto é possível. Se você não crê que é possível, eu te asseguro, você está sendo enganado. Porque você pode ser completo em Cristo e se conhecer em Cristo. E aí, de repente, tudo o que você faz está fluindo a partir da plenitude, não da necessidade. Tem gente se machucando nas igrejas o tempo todo. Elas servem na igreja por afirmação. E elas ficam para baixo porque não tiveram o que procuravam. E aí elas saem da igreja dizendo, eu não fui amada, não fui apreciada, mesmo tendo andado 1 milha a mais. E aí você acaba sendo uma oferta morta porque nunca serviu por amor, serviu para o seu próprio interesse. E nem recebeu aquilo pelo que serviu. E aí você vai embora. Quando você vai servir pelo nome dele? Quando você vai servir em favor dos outros? Quando é que você não vai precisar de nada em retorno? Quando é que você vai entregar a sua vida em favor do chamado dele?
porque isso é justo. Vocês entenderam? É tão divertido viver todo dia sem um coração machucado. Vai ser tão divertido viver o resto da sua vida sem ficar se esfregando no arame farpado. Veja, você pode me chamar de mentiroso, mas o tempo vai dizer algum dia. Vamos descobrir um dia, já fazem 25 anos. Eu não sei mais qual a aparência da ofensa porque eu não acordo para precisar de você. A minha própria esposa não me deve nada. Ela não tem a capacidade de mudar a minha disposição. E ela gosta disso. Ela se sente tão livre. E agora ela me ama sendo livre. Porque ela vê o amor. E não há obrigações do casamento, não há mais. Você faz por mim, eu faço por você. Ei, você sabe que eu sou um homem e eu preciso disso. Ah, você sabe que eu sou uma mulher e eu preciso disso. Não há mais nada dessas coisas no nosso casamento. Agora é só apenas, eu te amo. E aí você prova pela forma como vive. Então não são belas palavras em um cartão que suavizam os seus momentos? É uma vida que você vive todo dia, o tempo todo. Você sabe o que isso faz com o seu casamento quando você acorda todo dia, o seu cônjuge não te deve nada, você está completo em Jesus e animado para viver, sabe? E você só, bom dia. Não é maravilhoso? Se o meu zelo está te frustrando, você está com um problema grande. Porque você decidiu continuar onde está. Só que não é sua casa. Então, se o meu entusiasmo te incomoda, eu realmente me preocupo com você. Porque a gente é tão enganado que a gente às vezes acha que não pode ser livre. E tem igrejas que até passam a ideia, cuidado com aquele cara que está sempre de bem. O que você tem que fazer é pegar ele no canto e perguntar como você se sente mesmo, irmão. Porque não acreditamos que alguém possa estar bem o tempo todo, o que mostra que nós não estamos. Se é nisso que acreditamos. Então, quando alguém está bem do nosso lado, dizemos, ele está escondendo sentimentos, ele está em negação, ele tem que encarar a vida de verdade. Vai ser ranzinza assim com Jesus para ver se ele vai te dar bola, porque eu não estou seguindo você, eu estou seguindo ele. Eu não estou seguindo a minha experiência também, não. Eu não estou seguindo o meu currículo, nascido de Adão, a queda do homem e toda essa loucura que as pessoas compram. Nada disso tem nada a ver com o que eu estou seguindo. Para mim isso é irrelevante, eu sigo ele. Sabe, a gente deixa a nossa experiência pessoal ir além da graça de Deus que está aqui para nos mudar e dizemos, sabe, é assim que eu consigo ser, é assim que as pessoas são. Não, sabe, irmão, sabe, todo mundo. Você quer dizer que você não tem seus momentos? Todo mundo tem. Ei, é por isso que você tem os seus. Porque se posiciona para eles. E fica se justificando e concordando, e se não se arrepender logo, vai ter mais. E aí não haverá mais convencimento, vai achar que é a vida normal até estar diante dele e dizer, meu Deus, como eu fui enganado. Como é que Jesus ensina a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Venha o teu reino. Seja feita vontade. Onde? Sabe o que fazemos? Sabe o que fazemos na igreja? Essas igrejas cheias do Espírito, somos cheios do Espírito. Vamos direto para o poder de Deus e dizemos, bem, não há câncer no céu, então não haverá câncer aqui, o que ligarmos aqui será ligado no céu. E aí ficamos afogueados, cheios de fé, e deve ser assim, é uma boa ilustração, sim. E aí temos fé para crer que o câncer é curado, porque não há câncer no céu, então não há câncer na terra, por causa do Pai Nosso. Certo, mas deixa eu te perguntar o seguinte. Por que vemos a oração sempre pelo prisma do poder de Deus e não pelo coração de Deus? Não há animosidade no céu. Nenhum conflito não resolvido, nenhuma amargura, nenhuma competição, nenhum orgulho. Não há insegurança. Não há raiva, hostilidade, faca nas costas, ele disse, ela disse. Não há nada disso no céu. Seja feita a tua... Veja, a única forma disso que estamos falando acontecer é fazermos o que ele fez, negarmos a nós mesmos. Pessoal, podemos ter o melhor culto que o mundo já viu, mas se você não sair esvaziado de si mesmo, você não vai manifestá-lo na vida.
E aí você tem essa ideia de que Jesus está aqui para te abençoar, ao invés de te transformar? E aí você não vive transformado, fica atrás de viver abençoado? E você está apenas tão bem quanto o seu momento te permite estar. Isso não é liberdade. É um papo bem reto. Estamos aqui por uma razão, igreja, e eu oro para que todos creiam nisso. Estamos aqui para brilhar. E se falhamos em brilhar, falharemos em cumprir aquilo pelo que ele veio e pagou. Se falharmos em amar, falharemos em andar naquilo que ele conquistou. E aprenderemos como ser uma igreja maravilhosa. Mas nunca vamos crescer e aprender o que é ser igreja. Então eu quero que você entenda, eu não vim aqui ficar te batendo e te dizer o que você não é. Eu te mostro o nosso chamado. E eu não estou falando com um monte de hipócritas. Eu estou falando com os filhos dele. Não é? E eu te digo, a tua vida vale o sangue de Jesus. E você tem um destino, tem um propósito, você tem uma esfera de influência, você tem um campo missionário. E você pode andar em amor. E o único que pode te impedir de fazer tudo isso é você. Então cresça nele em todas as coisas, até a medida completa da estatura de Cristo, em relacionamento, oração, comunhão, mantendo os olhos nas verdades dele. Não leve em conta o mal sofrido, não busque para si mesmo, busque glória para o nome dele e busque o bem-estar dos outros. E aí você não vai errar. Ore isso para a sua vida, fique nisso, seja convencido e não dê permissão a si mesmo de sair dessas fronteiras. E eu te digo, para isso a liberdade nos foi dada. Tá todo mundo bem? Todos comigo? Uau! Ainda é cedo? E eu acho que já foi. Acho mesmo, acho que encerramos. Isso é muito louco para mim. Eu percebo que eu disse o que eu deveria ter dito. Acho que eu disse o bastante. Ouçam. Ouçam. Essas coisas que achamos normais, mas que não produzem vida no nosso dia a dia. Essa coisa de tanto faz. Desafie elas, ponha pressão nelas com uma atitude. Nunca se encontre nesse lugar. Você foi chamado para entregar sua vida, não para viver à custa dela. Não saia daqui brigando por onde vai comer, apenas agradeça que há comida em todo lugar. Ah, por que a gente não vai comer no restaurante que eu quero? A gente foi no que você gosta semana passada, eu não vou comer lá. Eita, é revelação de Jesus. Isso vai pôr o mundo de cabeça para baixo. Adolescentes, não se tranquem no seu quarto sem querer sair o dia inteiro. Pais, não corrijam seus filhos só porque vocês estão cansados ou exasperados. Corrijam eles porque eles têm mais valor do que aquilo que estão vivendo. Vamos começar a amar uns aos outros. Ao invés de brigarmos uns com os outros, vamos parar de querer estar certos. Vamos começar a viver certo. Você está comigo? Podemos fazer isso? Eu só vou fazer mais uma coisa, porque para mim eu sei que já terminou, é louco, mas eu sei que terminamos aqui, o seu pastor vai subir. Você pode ficar de pé, é um sinal de submissão e rendição àquilo que eu estou pregando. E apenas diga, quer saber, eu quero viver isso, eu quero andar nisso. Sabe, não se trata de fracassar, trata-se de se tornar. Eu não estou correndo risco de fracassar hoje, eu sou privilegiado de me tornar algo pelo qual ele pagou. E eu não vou retroceder, eu vou correr atrás disso, até que eu cresça nesta coisa. Você entendeu? Paulo disse, não julgo haver alcançado. Mas quer saber? Tem uma coisa que eu faço. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim, para que eu possa me agarrar à única e real razão, Jesus vivendo em mim. Você já percebeu que Jesus tomou posse de você com uma intenção? Então por que a gente fica só querendo que ele nos abençoe e por que não queremos cumprir as intenções dele? É para isso que eu estou te chamando hoje. Eu vou orar por vocês e vou orar para que essa igreja cumpra a sua carreira no maravilhoso e grandioso poder do Espírito Santo e simplesmente viva esta vida pelo resto do nosso tempo. Amém? Pai, eu apenas digo sim para esse evangelho e creio que essas pessoas de pé estão dizendo sim da melhor forma que entendem. E eu peço por uma grande graça vindo sobre nós, um grande poder vindo
Que as palavras que eu falo com paixão se tornem uma realidade na visão de todos e no entendimento de todos. Que todo olho seja aberto, que todo coração seja iluminado, que isso seja possível e verdade, que cada um saia daqui com a sua própria convicção saudável de que não recebeu essa mensagem para outra pessoa, mas para o seu próprio coração. Que Deus, você nos amolde de acordo com a sua forma, que é esta verdade, que as nossas vidas se pareçam mais com você, mais do que jamais parecemos com você antes, que essa palavra leve as pessoas a chegarem a um lugar que você mesmo determinou, que você definiu, que essa igreja continue plantando e regando na vida das pessoas para que cresçam, para que a bela obra de Cristo já concluída seja manifesta na vida das pessoas. Que suas famílias sejam abençoadas, que conheçam a unidade do Espírito e que conheçam a paz do Deus Todo-Poderoso. Eu oro contra toda a indolência nos lares, eu oro contra conflitos não resolvidos, coisas não acertadas, e eu oro para que todos tomem a iniciativa e não mais considerem a si mesmas primeiro. Eu oro para que elas não sejam mais autocentradas, para que elas cuidem em perdão, em amor, que parem com todo o disse-me disse, que elas olhem para a sua própria vida e se certifiquem de que vão andar pela verdade. Deus, eu te agradeço por isso, eu creio nisso e oro para que essas palavras se tornem vida para nós, no santo nome de Jesus. Amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.